Bom dia, irmãos. Sejam bem-vindos a mais um Desperta Colonial. Meu nome é Edinaldo, eu sou seminarista da igreja e hoje nós estamos falando com os irmãos de um lugar especial, de um lugar diferente. Nós estamos a cerca de 1.000 quilômetros de distância dos irmãos, estamos no Centro de Treinamento Missionário Shekinah. Nós retornamos, graças a Deus, para o curso. Agradeço aos irmãos que estiveram orando por nós, pela nossa viagem, né? Tudo ocorreu bem, tudo foi muito tranquilo. Estamos aqui numa nova casa, nós tivemos que fazer uma mudança, saímos de uma casa para outra, necessidades do curso, né? Estamos agora todos juntinhos aqui no mesmo espaço, os alunos, né? Em vários apartamentos próximos um do outro, antes nós estávamos um pouco distante, então nós estamos aqui um pouco na correria, né? Para arrumar a casa, mudança, mas graças a Deus está tudo indo muito bem. Peço aos irmãos que orem pela vida das crianças, pela saúde, porque o tempo está muito seco aqui, então eles têm sofrido um pouquinho com a respiração, né? Então eu peço que os irmãos estejam orando por nós, continuem orando, né? Eu sei que os irmãos estão sempre orando por nós, e eu agradeço pelas orações, pelo carinho dos irmãos, e peço aos irmãos que estejam aí orando pelo término do nosso curso. Nós estamos retomando o curso, mas já estamos vislumbrando aí o término também, não que o curso seja ruim, pelo contrário, mas nós queremos muito que o término chegue logo para que possamos, de fato, trabalharmos aí no campo que Deus tem destinado para nós. Então é isso, meus irmãos, muito obrigado mais uma vez pelas orações. Então vamos continuar com os nossos estudos. Nós estamos aí olhando a carta de Paulo aos Colossenses, e hoje nós vamos terminar o capítulo 1, capítulo 1 da carta de Paulo aos Colossenses. Nós vamos ler do versículo 24 ao versículo 29 de Colossenses 1. Então, sempre lembrando, né, o contexto: Paulo preso, recebe a visita de Epáfras, que era o pastor dessa igreja, que estava com uma dificuldade na igreja, estava entrando um novo ensinamento ali. Eu vou sempre reforçar isso, porque às vezes a pessoa não pega todos os vídeos, né, para ir na sequência. E então Paulo está sofrendo ali, né, a igreja está sofrendo, na verdade. Então Epáfras vai lá é um ensino bem complexo, né, que é o gnosticismo, e Epáfras vai lá para pedir auxílio a Paulo, e Paulo escreve essa carta aí recomendando a igreja, né? É uma carta bem semelhante à igreja a que ele escreveu aos Efésios, né? Os teólogos aí diferenciam apenas que a carta de Paulo aos Efésios é para a igreja universal e essa é mais para a igreja local, mas tem muita semelhança. Os irmãos vão ver, inclusive, nesses versículos aqui, algumas semelhanças, né? Então vamos lá, vamos começar. Versículo 24. Alega-me quando sofro por vocês em meu corpo, pois participo dos sofrimentos de Cristo, que continuem em favor do seu corpo, a igreja. Então Paulo é o apóstolo dos gentios, né? Então ele vai destacar isso mais à frente. Então Paulo está destacando o sofrimento que ele teve pela igreja. Paulo estava preso, como nós já dissemos, então estava sofrendo, tinha sofrimentos, e ele destaca os motivos do sofrimento dele, né? Então ele sofre por vocês em meu corpo. Ou seja, ele era açoitado, no seu corpo ele estava sofrendo, tendo açoite, tendo dificuldades ali na prisão, pois participa do sofrimento de Cristo e continua em favor do seu corpo, a igreja. Então Paulo ele destaca as causas do sofrimento em Cristo, por amor a Cristo, e também pela igreja. Isso nos ensina, irmãos, que nem todo sofrimento que nós temos em nossa vida, ele precisa ser motivo de alegria. Muitas vezes nós vemos os crentes se alegrando nos sofrimentos, e às vezes o sofrimento não são sofrimentos legítimos. São sofrimentos que nós mesmos causamos a nós, pela má administração, pelas dificuldades que nós temos com pecados, nós temos em deixar de fazer as coisas que temos que fazer, né? Deixamos muitas vezes nós temos a dificuldade de encontrar um emprego, e aí a gente logo já associa isso, não é porque o sofrimento, o crente ele vai sofrer mesmo, mas muitas vezes eu não estou me preparando, muitas vezes eu não estou buscando o próprio emprego, muitas vezes eu não estou estudando, né? Muitas vezes tem muitos cursos que podem aperfeiçoar a pessoa, até de forma gratuita, mas ela não se preocupa com isso. E o sofrimento vem, a falta do emprego vai levar, isso é só um dos motivos que pode nos levar ao sofrimento, e sofrimento que muitas vezes é causado por nós mesmos. Então
Então nós temos que tomar cuidado com isso e sair dizendo que nós estamos sofrendo por amor a Cristo e que muitas vezes isso não acontece. Pedro também faz um alerta à igreja lá, a carta dele, parecida com isso, para que eles estavam passando por perseguições e muitos estavam associando as perseguições, mas às vezes eram problemas pessoais, problema deles, dificuldades deles e associavam as perseguições. Pedro ele pede para eles tomarem cuidado, para que de fato as perseguições sejam perseguições legítimas pelo Evangelho, por amor a Cristo. Sempre a Bíblia ela vai levar para esse contexto de sofrimentos, tá? Então tomemos cuidado aí. Então ele ressalta isso, esse sofrimento que ele está tendo por amor a Cristo, pelo amor também em favor da igreja. E ele vai falar, começa falando do sofrimento, agora ele fala da responsabilidade. Ele vai falar um pouquinho disso do versículo 25 até o 29, ele vai destacando isso. Ele vai falar, Deus me deu, no versículo 25, a responsabilidade de servir seu povo, anunciando-lhe sua mensagem completa. Então a responsabilidade foi dada a Paulo para que ele pudesse levar aos gentios. Então, assim como nós destacamos a semelhança com a carta de Paulo aos Efésios também, ele vai falar um pouquinho aqui qual era a mensagem, né? Qual era a mensagem, para quem era essa mensagem. Então, Paulo vai falar no 26, essa mensagem foi mantida em segredo por séculos e gerações, mas agora foi revelada ao seu povo santo. Então, a mensagem que estava guardada por Deus e que foi revelada agora para a igreja, pois Deus queria, era do interesse e da vontade de Deus, que ele soubesse que as riquezas gloriosas desse segredo também são para vocês, os gentios. Então Paulo ele vai falar, até pouco tempo atrás, o evangelho, a salvação, era para os judeus, né? E aí Paulo ele vai ser escolhido por Deus, tem um encontro com Cristo, é preparado pelo próprio Cristo, é escolhido por Deus para pregar aos gentios. Paulo é que entende todo essa nova dispensação, esse novo momento. É Paulo que entende isso. É Paulo que de fato compreende tudo isso. Por isso que é dele a responsabilidade de levar a mensagem de Cristo aos gentios. Quem se aproximou um pouquinho disso foi Pedro, mas bem pouco. Ainda tinha dificuldade, assim como todos os apóstolos, tinha dificuldade de entender essa nova dispensação, esse novo momento. Então Paulo ele teve essa responsabilidade, ele entendeu. Então quando nós entendemos, quando nós compreendemos, quando nós compreendemos a Cristo como Salvador de nossas vidas, quando nós buscamos a Cristo, nós temos uma responsabilidade, que é anunciar o Evangelho, e ele vai dizer isso para nós. Então ele vai falar aqui no versículo 27, pois Deus queria, né, que nós já falamos, que vocês soubessem desse glorioso segredo, também são para vocês os gentios. E que segredo é esse? E o segredo é este, Cristo está em vocês, o que lhes dá a confiante esperança, o que lhes dá a confiante esperança de participar de sua glória. Então Paulo está falando, Jesus Cristo está em vocês, Cristo está em vocês. Então essa nova mensagem, esse segredo é Cristo, e ele está em vocês. E aí ele vai falar, portanto, Cristo estando em nós, Cristo está em vocês, portanto, proclamamos a Cristo, advertindo a todos, ensinando a cada um com toda sabedoria para apresentá-los maduros em Cristo. Então Paulo vai falar de proclamação do Evangelho e de maturidade aqui nesse versículo. E é o que nós temos que ter. Nós não podemos desassociar uma coisa da outra e muitas vezes nós fazemos isso. Nós fazemos achando que a nossa responsabilidade é apenas anunciar o Evangelho. A gente pode lembrar da grande comissão que Cristo deu, lá em Mateus, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, fazendo discípulos, batizando, ensinando. Então, nós não podemos parar em apenas a proclamação do Evangelho. Ela é importante, sim, mas ela vem junto da proclamação, vem o ensino. E muitas vezes a igreja tem negligenciado o ensino.
muitas vezes tem feito a proclamação, eu falo como uma igreja, a igreja não a nossa igreja, mas a igreja no modo geral. Muitas vezes existe muita proclamação do Evangelho, mas pouco ensino da palavra de Deus. E Paulo, isso faz com que hoje nós temos uma igreja muito imatura. E Paulo vai falar aqui para apresentá-los maduros em Cristo. Então há uma necessidade de nós proclamarmos o Evangelho, sim, continuarmos, o que Paulo estava fazendo aqui, ele estava falando da alegria do sofrimento, da proclamação do Evangelho que ele fazia, e ele vai falar do ensinamento. Então nós temos que não só apenas proclamar o Evangelho, mas ensinar e transformar uma igreja ou formar a igreja, para você que de repente está numa formação da igreja, ela precisa atingir uma maturidade. A nossa igreja, felizmente, é uma igreja mais madura, mas hoje nós vemos muitas igrejas e talvez muitos irmãos que ainda estão iniciando o Evangelho, que talvez você esteja proclamando o Evangelho para as pessoas. Então aprenda, entenda, que não pare apenas na proclamação do Evangelho. Se essa pessoa vier a aceitar a Cristo, continue discipulando, fazendo o que de fato era para fazer. Fazer discípulos é a ordem. Fazer discípulo é a grande comissão. E para isso precisamos ensinar. Para isso temos que fazer discípulos com maturidade. Eles precisam atingir a maturidade. Então, precisamos fazer desta forma como Paulo está nos ensinando aqui. E, por fim, ele vai falar onde está o poder, Nós nunca podemos esquecer isso. Não podemos tirar da nossa mente, porque se nós pensarmos de forma diferente, a gente vai trazer o poder para nós. Isso facilmente. O ser humano é assim. Ele vai sempre trazer a glória para ele. Sempre achar que o poder está nele. E os ensinamentos que a gente tem visto é muito disso. Que você é poderoso, que você pode, que você é importante. E não é bem assim. Então ele vai falar aqui, finalizando, por isso trabalho e luto com tanto esforço, na dependência de seu poder que atua em mim. Então nós temos que trabalhar com todo o nosso esforço, mas na dependência de Cristo que está em nós. É Cristo, a nossa dependência tem que estar em Cristo. Todo o capítulo vai falar da supremacia de Cristo. Então tudo é feito por Ele, tudo é para Ele, tudo é controlado por Ele. Então é nele que nós temos que depositar a nossa dependência. Então que Deus possa nos abençoar e que possamos de fato sermos proclamadores do Evangelho e de fato sofremos por esse Evangelho, que o nosso sofrimento tenha uma causa legítima e que possamos de fato ser proclamadores e também professores do Evangelho, que possamos ensinar as pessoas a ter um discernimento, a ter o conhecimento da palavra de Deus e assim se tornar crentes maduros que farão outros crentes maduros. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos dê um ótimo dia. Até a próxima quinta-feira, se assim o nosso Senhor nos permitir. Até mais.